Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que vai dar muito pano para manga. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso agora. Aproveita, ative o sininho para você receber as notificações. E claro, se você gostar do vídeo, no final não esqueça de dar o seu like. Afinal de contas aqui, perguntar não é pecado. No vídeo de hoje nós vamos falar se é pecado ou não cristão tomar vinho. Bem, primeiro eu quero dizer para você, já no início do vídeo, que não é pecado. Eu sei que isso pode te chocar, talvez você não tenha esse mesmo entendimento, talvez você tenha um outro pensamento sobre o assunto, mas eu quero usar a Bíblia como referência e vou mostrar para você hoje que Deus nunca proibiu o uso de vinho, pelo menos em alguns casos. Bem, a gente poderia falar sobre vários textos do Antigo Testamento, mas eu quero abordar apenas na ótica neotestamentária e mostrar para você através de 4 versículos que não é pecado ninguém tomar vinho. Fique comigo, vamos ao primeiro versículo. Primeiro texto que eu quero te apresentar, Evangelho de João, capítulo 2, você conhece a história, o casamento em Caná da Galiléia. Jesus havia sido convidado, não só ele, mas os seus discípulos. Sua mãe também estava lá e no meio da festa acabou o vinho. Nós conhecemos a tradição judaica e sabemos que um casamento durava aproximadamente 7 dias. E a família se preparava para alimentar bem os convidados e também para ter muita bebida. Para isso, era convidado o mestre-sala, que era o responsável não apenas pela ornamentação do local onde seria realizado o casamento, mas também e principalmente pela alimentação e pela comida. Todo mundo sabe que esse mestre-sala, ele era a terceira pessoa mais importante da festa. Afinal de contas, era através dele que nós iríamos saber se a festa foi boa ou não. Então ele é convidado, no meio da festa o vinho acaba. Jesus toma conhecimento disso, realiza o seu primeiro milagre, e ele pede para que aquela água que havia sido transformada em vinho fosse apresentada para o mestre-sala para que ele provasse. No versículo 8 do capítulo 2 vai dizer que ele prova, no versículo 9 ele vai fazer um comentário e diz, olha, normalmente eu tenho feito festa em tudo quanto é lugar, e sempre o vinho de qualidade melhor é apresentado no início, depois, quando os convidados já estão bem alegres, a gente passa a servir um vinho de qualidade inferior, mas ele diz, olha, o melhor vinho foi guardado para o final. Bem, eu quero que você só reflita sobre o assunto e você chegue às suas próprias conclusões. Você acha realmente que um mestre-sala que era especialista em vinho, você acha que ele iria passar 7 dias dando suco de uva para as pessoas e no final ele diria que aquele suco de uva era melhor do que o outro suco? Não. Na verdade, o que foi transformado foi vinho e foi por isso que ele disse que era melhor do que o primeiro. Outro texto bem conhecido é Mateus 26, 29, por ocasião da ceia. Jesus fala para os seus discípulos, olha, eu não vou tomar novamente do suco da vide, até que eu possa convosco tomar no reino do meu Pai. A gente sabe que o que estava acontecendo na cidade de Jerusalém naquela época era a festa da Páscoa. E Jesus se reúne com seus discípulos para celebrar a ceia. Acontece que a Páscoa ela só era realizada 6 meses depois da festa da colheita. Festa essa em que as uvas eram colhidas. Todo mundo sabe que o método da pasteurização só foi descoberto muitos anos depois. Então não haveria a menor possibilidade de se conservar o suco da fruta 6 meses. Se ele passasse uma semana depois de colhida e esmagado as frutas, a uva viraria vinho, porque iria fermentar. Ou então ele estragaria e viraria vinagre. Na verdade, se tivesse uma geladeira naquela época, muito provavelmente ele poderia manter a sua conservação. Como não havia, aquele suco virou vinho. E o que foi servido na ceia, pasme, foi vinho. E alguns dizem assim, ah, mas Jesus não tomou. Mas mesmo assim ele serviu para os discípulos. Bem, esse texto agora eu quero que você preste bastante atenção nele, porque é o texto que nós usamos para celebrar a ceia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e eu quero que você atente para o versículo 21. Paulo está dizendo, porque quando vocês se ajuntam, comem apressadamente a ceia. Enquanto um come, os outros se embriagam. Bem, você acredita mesmo que suco de uva vai embriagar alguém? Paulo estava falando de vinho, irmãos. E por mais que seja chocante para você, a ceia ela era servida com vinho e não com suco de frutas.
quarto texto é Lucas, capítulo 7, versos 33 e 34. Jesus falando com os fariseus, ele diz, olha, João Batista veio, ele não comia pão e nem tomava vinho, e vocês diziam, tem demônio. E veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem aí um comilão e um bebedor de vinho, que se assenta com publicanos e com pecadores. Bem, o texto fala por si só. Tire as suas conclusões. Bem, agora que você já analisou os 4 textos, eu acredito que você já chegou à sua própria conclusão, eu preciso dizer uma coisa para você. Primeiro, o texto não fala sobre conhaque, não fala sobre cachaça, não fala sobre uísque, muito menos sobre cerveja. O texto só se refere a vinho. Então, tomar qualquer outro tipo de bebida e justificar que você não pode se embriagar, não convém. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, ele diz que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É muito apropriado e nos traz entendimento sobre o que a Bíblia fala sobre vinho. Você só não pode se embriagar, você pode beber. Agora, existem algumas ressalvas que você precisa fazer. Primeiro, eu queria dizer para você que eu não gosto de vinho e também não bebo, e eu tenho os meus motivos. Eu, de fato, acredito que eu não tenho motivos para poder tomar vinho. Eu acredito também que eu não vou fazer alguma coisa que vai fazer o meu irmão pecar. Eu acredito ainda que eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Agora, eu também não tenho o direito de julgar quem toma. Então, se alguma pessoa gosta de tomar vinho, contanto que ela não escandalize quem está do seu lado, contanto que ela não se embriague, ela pode fazer isso, por mais assustador que isso seja para você. Eu respeito muito a opinião dos mais conservadores, eu também sou conservador, mas eu fico com a Bíblia ao invés de ficar com a tradição. Deus abençoe a sua vida, continue mandando a sua pergunta, afinal de contas aqui, perguntar não é pecado.